noite. É sempre bom louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu sempre digo que o importante é nós louvarmos a Deus e pedirmos para Ele bênção sem medida e agradecer a tudo quanto Ele tem feito por nós. E que nós venhamos, nesse final de ano, contar nossos dias, não pelos anos vividos, mas pelas bênçãos recebidas. O que nós iremos falar hoje um pouquinho, meditar sobre a segurança do final. Do final de quê? Do final de tudo, né? Nós estamos no final do ano. E iremos ler um pouquinho, meditar um pouco em Salmo 56, versículo 8, que diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro. Com todos os bilhões de pessoas, como é que Deus me conhece e se interessa por mim? É impressionante, né? Às vezes você se depara e fica pensando, como é que Deus cuida de mim? Como é que Deus se interessa por mim? E a pergunta denotava incerteza, um pouco de solidão e de tristeza. Pela imensidão desse universo, né? Todos nós, porém, às vezes pensamos da mesma forma. Pensamos, como pode ser que Deus está comigo a cada momento e se interessa por mim? Aí eis o eixo também. Nós podemos observar que Deus é o quê? É onisciente, é onipresente e é onipotente. E todos nós, porém, devemos buscar Ele em espírito e em verdade, para que nós venhamos, no final de tudo, ganharmos galardão, que é a coroa da vida. E nós sabemos que Deus, devemos ousar pensar em Deus de maneira magnificante. Se Ele pode criar a partir do nada o universo e a humanidade, e se Ele pode revelar a sua luz e seu amor, para que viéssemos e experimentássemos em Jesus Cristo mediador. Jesus é o nosso mediador. E quando diz o universo, e quando diz onisciência, onipresente, onipotência, esse Deus tão grande, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, né? E criou o mundo, esse mundão e tudo que nele existe, só através da palavra. Ele não usou nenhum instrumento, Ele só usou as palavras. Por isso que nós precisamos meditar e fazer uma reflexão e ter cuidado com as palavras que nós direcionamos. Se Ele pode criar a partir do nada, nós podemos o quê? Cuidar do nosso ser, do nosso viver, como eu sempre digo, do nosso conhecer e do nosso fazer. O Evangelho, porém, vai muito além, dar-nos que Deus não somente nos conhece e se importa conosco, mas também nos escolheu para ser os seus amados. Nós todos somos escolhidos, né? Para amarmos a Deus, para levarmos a palavra, e essa é uma certeza final que temos. E nós devemos o quê? Como escolhido, colocar Deus no centro da nossa vontade. Quando eu falo o quê? Eu sempre digo, coloca-se um navio no mar, e ali vai ter algo para impulsionar a direção dele. Uma bússola, um lemo, depende do tipo de navio, de embarcação que for colocada, ele tem que ter o que dá direção. Se não tiver direção, nós não sabemos onde chegarmos, né? Vamos ficar rodando, sabemos que saímos, mas não sabemos que vamos chegar. Então, para que nós saibamos aonde chegar, precisa de quê? Do direcionamento, da bússola, dos remos, de tudo isso. Assim é nosso Deus. Eu sempre digo, às vezes a gente tem um problema, a gente passa por determinadas situações, mas a gente nunca coloca Deus em primeiro lugar. Ah, fulano vai casar. Será que tu perguntou a Deus
se era esse o marido que Deus queria te dar, se era esse o emprego que Deus queria te dar. Então nós temos que primeiro tudo pedir ao Senhor. Em primeiro lugar, colocar Ele e pedir, tudo Ele nos dá. Ele diz o seguinte: tudo que tu me pedires eu te darei. Mas não sei se você, caro leitor, caro amigo, observou que sempre Ele diz: tudo que tu me pedires eu te darei, mas tu tem que fazer a minha vontade. Se eu bater na tua porta, eu só entro se tu abrir. Então nós precisamos de nos redimir ao pé da cruz. E esse Jesus nos diz hoje o que disse aos seus discípulos outra hora: não foram vocês quem me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Quando eu ministrava a aula, eu sempre dizia assim, a questão dos espermatozoides, eu digo, o Senhor disse que nos escolheu e a ciência prova. Quando que a ciência prova? Na hora dos espermatozoides. São milhões de espermatozoides, mas só um vai fecundado. E aquele que foi o fecundado é o escolhido. Então, mediante tudo isso, nós somos o escolhido. E nós temos a responsabilidade pela escolha que tivemos, do que somos capazes de fazer e o que somos capazes de levar até aquelas pessoas que necessitam da gente, que é a palavra do Senhor. Porque muitos estão aí precisando de ouvir. Muita gente não se fundamentam em nossa realização, capacidade, existência ou exemplo. O Senhor, com frequência, chama a gente impossível para realizar o impossível. Muitas vezes a gente pensa assim, agora mesmo estou conversando com vocês sobre a palavra de Deus, aí vem aquele eixo, será que eu sou capaz de levar a palavra? Mas se o Senhor me escolheu, Ele me capacita. Quando Ele chamou os discípulos dele, Ele chamou homens, pescadores, Ele não foi chamar os doutores. Aí Ele diz, vou chamar pessoas para fazer a minha obra, porque o impossível pode melhorar para o possível. Ele me capacita, Ele me ensina a fazer o diferencial na minha vida e na vida das pessoas. Um sinal seguro de nossa eleição é o deslumbramento por ter nos escolhido. Se achamos que fomos escolhidos por causa do nosso caráter e realização, deixamos de perceber a origem divina, o porquê que nós viemos ao mundo. Nós somos escolhidos para levar a palavra. É a nossa missão. Eu tenho essa missão, você tem a missão. Você tem a missão também de levar a palavra. Todos nós fomos escolhidos com uma missão. Deus tem um propósito na nossa vida. Nada é por acaso. Aí a gente fica se perguntando o porquê de todas as coisas. E a Bíblia vem e diz, examina-te a ti mesmo. Te examina. Aí vem os porquês da vida, né? E o chamado divino era uma fonte de prazer que o tornava humilde. Conhecemos o seu sentimento. Tem o céu como alvo e receberá também a terra. Tenha como alvo a terra e não conseguirá nenhum deles. Nós precisamos o quê? No final de tudo dizer, meu alvo é Cristo, glória a Deus. Meu alvo é Cristo, aleluia.